sou paulistano, nascido e criado em São Paulo. Meus pais eram amazonenses, vieram para São Paulo. E aqui eu me criei, né? Então, durante a minha infância, né, eu estudei no Mackenzie. Boa parte do tempo eu fui mackenzista. Eu sou também segundo-tenente porque eu fiz CPUR, né, no serviço de intendência. E foi uma coisa que foi meia dura, né, porque eu fazia isso aí durante o auge da ditadura. Mas não me arrependo não, aquilo foi um bom exercício, a gente aprende a hierarquia, a disciplina. Eu acho que é uma coisa que acaba sendo boa para nós. Num momento, eu decidi que eu queria trabalhar, né? Então eu pedi ao meu pai era presidente de uma multinacional americana, e eu gostaria de fazer alguma coisa com cimento, com transporte com transporte. E aí meu pai falava, não vai se meter com transporte. Por que transporte? Ah, pai, eu quero alguma coisa com caminhão. E ele falou, não, eu tenho uns amigos que têm a corretora de valores, vai ser uma coisa mais interessante para você. Falei, não, eu quero trabalhar com transporte de carga. Tanto enchi ele que ele me arranjou um estágio na transportadora que fazia o transporte lá da empresa na qual ele trabalhava aqui no Brasil. E eu fiz esse estágio, eu gostei do que eu vi, e lá eu conheci o gerente da transportadora no Rio de Janeiro, né? Era a Perim Transportes, fazia transporte de cimento a granel. E aí ele falava para mim, pois é, Manuel, nós vamos fazer a nossa empresa de transporte. Eu falei, vamos sim. Mas aí acabou o estágio, eu saí de lá, fui para o que hoje é Unilever, naquela época era Gessilever, casei. Um belo dia apareceu esse meu amigo lá em casa e, vamos fazer a nossa empresa. Eu falei, que João, eu tenho que pagar o BNH, a prestação do automóvel, a prestação da cortina, não tem dinheiro para nada disso, né? Então, vamos deixar essa ideia de lado. Bom, para resumir, 2 semanas depois eu estava no Rio de Janeiro assinando um contrato com ele lá, então vamos garimpar alguma coisa para fazer. O cacuete da empresa, da Perim Transporte, onde a gente trabalhava, era cimento a granel. Aí eu, nas minhas andanças, fui no Cimento Santa Rita e lá descolei um transporte para Itaipu na época, né? E aí falei com esse meu sócio, ele falou, eu sei quem tem as carretas, né? Aí nós alugamos as carretas, né? Atrelamos lá uns carreteiros e começamos a fazer o transporte. E não havia dinheiro que chegasse, não. Então eu acabei saindo lá da Gessilever, peguei o meu fundo de garantia, quitei o apartamento, vendi o apartamento para botar o dinheiro no negócio, aluguei o apartamento onde eu mesmo morava. E então a minha mulher é quem pagava as contas, né? Porque todo o meu dinheiro ia para o negócio, né? Ela trabalhava. Aí um belo dia ela engravidou. Engravidou e aí ela deixou de trabalhar. Eu falei, agora esse negócio tem que dar certo, né? Porque de onde é que vai sair dinheiro para a gente viver? Bom, só sei que a coisa foi. Conseguimos fazer com que a coisa virasse, né? Então aquilo acabou sendo um bom negócio. A empresa se consolidou, estava indo muito direitinho. Aí estava acabando Itaipu, estava começando as usinas do Paranapanema e Tietê, daqui de São Paulo. E então a coisa continuou. Aí um belo dia entrou o governo do Montoro, parou com tudo aquilo, né? Então parou com tudo aquilo, bom, agora não tem mais o que fazer, né? Então vamos procurar outra coisa para fazer, né? Então foi cada um para um lado nesse assunto, e eu achei um transporte para fazer por uma casa de produto perigoso, né? E começamos com o transporte, mas aí eu já estava sozinho e a coisa aí começou a andar, né? O transporte de produto perigoso. Aí nasceu uma filha, nasceu outra filha, e você vai
vai levando e as coisas foram acontecendo e eu acabei me especializando no transporte de produto perigoso. E um belo dia, né, apareceu uma lei para transporte de produtos perigosos, que era impossível, simplesmente impossível de se cumprir. Então aí eu procurei o CETCESP, falei, por quem é o sindicato da categoria aqui, que eu preciso ver se tem algum socorro. Aí eu vim aqui, né, para entender um pouquinho como se cumpria a lei, o que a gente podia fazer. E aí eu cheguei aqui e encontrei meia dúzia de empresários batendo cabeça com o assunto. Vim aqui para saber alguma coisa, acabei saindo daqui como o coordenador da Comissão de Cargas Perigosas, na época chamava-se CONCARP. E é uma situação, né, onde eu vim buscar a lã e saí tosquiado, né? Então, é uma coisa, vamos dizer, diferente que aconteceu. E aí eu comecei a minha vida no sindicato e nunca mais parei, né? Isso foi em 1983. Daí, na época, eu falei com o Sebastião, que era o presidente do sindicato, expliquei a situação, ele aí falou com o pessoal da NTC dessa nossa dificuldade. Fomos ao ministro dos Transportes, eu expliquei lá o que havia acontecido, que não dava para se cumprir, que desse jeito parava a coisa. E aí o ministro chamou o secretário de Transporte Terrestre, vamos atender a eles aí, ver o que eles precisam. E aí eles fizeram lá no Ministério uma maneira de refazer essa lei, né? Então eu representava os transportadores na época, né? Inclusive representava a NTC. Aí descobriram, né, que eu representava a NTC, eu era coordenador da comissão da NTC, inclusive. Aí descobriram que eu não era sócio da NTC, né? Aí eu virei sócio da NTC também. E a gente ia todo mês a Brasília, né, durante 2 anos, até que essa lei que existe aí, a 96.044, com todos os erros e acertos, ela está aí, eu acho que está até boa, né? E é o que tem. E durante esse tempo eu fui diretor da NTC, fui com o Domingos, fui diretor da NTC com Adalberto Panzan, fui diretor do sindicato todo esse tempo com os presidentes que aqui passaram, fui o primeiro diretor financeiro da FETCESP, porque foi Adalberto o mentor de tudo isso aí. E ele não me convidou, ele simplesmente me comunicou, olha, Manuel, nós abrimos a federação e você é o financeiro. E assim que foi a minha vida no correr desses anos no transporte, sempre dedicado ao transporte de produtos perigosos. Durante a gestão da Adalberto na NTC, eu havia descoberto que o Brasil tinha assento na ONU para o transporte no Comitê de Peritos de Transporte de Produtos Perigosos. E aí o Adalberto, com todo jeito, politicamente, conseguiu com que eu fosse nomeado representante do Brasil na ONU para transporte de produtos perigosos. E lá fiquei até 2001. Né? E foi um período bastante interessante, porque você tem uma experiência internacional, você conhece muita gente de outros países e aprende a saber como é que eles convivem com produto perigoso, né? Então, todas aquelas plaquinhas que a gente vê nos caminhões, que é uma plaquinha laranja, às vezes tem uma de um foguinho, que é o do inflamável. Então, a ONU faz isso aí, né? Então, regulamenta todo o transporte de produto perigoso. E foi um período bastante profícuo, e daí eu me afastei um pouco das entidades, quando um belo dia o Urubatã, ele me trouxe de volta, e como vice-presidente dele, né? Então, fiquei ali durante o mandato dele. No mandato seguinte, o presidente era o Chico, ficou por 2 mandatos. Eu fiquei como primeiro vice dele e depois eu me tornei presidente do sindicato, né? Em janeiro desse ano, me tornei presidente do sindicato.
E aí a gente vem, vamos dizer, com várias demandas, com várias ideias. Toda a nossa diretoria é oriunda da Conjovem, quer dizer, o pessoal tem muitas ideias novas, ideias brilhantes que a gente tem aqui colocado em prática. Então, assim tem sido a nossa vida no transporte. E muitas ideias nós temos daqui para frente, né? Então nós ainda temos 2 anos e meio de mandato, né? E estamos aí muito entusiasmados fazendo todo esse trabalho. Essa parte pessoal, na época que eu entrei na Geslever, meu pai ficou todo feliz, né? Porque, puxa vida, eu me formei com 22 anos, né? E aí eu fiz um teste lá, então fui ser trainee de gerência, né? E 2 anos depois eu era gerente da Geslever, né? Então meu pai já me enxergava como presidente da Geslever, né? Para eu seguir os caminhos dele. E a coisa não era exatamente assim, porque isso não era exatamente o que eu queria, né? E tanto que na época que eu falei para ele, olha, eu vou deixar a Geslever porque eu vou fazer uma empresa de transporte. O velho armou um bico desse tamanho e ficou sem falar comigo aí uns 3 meses, né? Então ele não queria saber, e cada notícia que ele sabia de mim, ele ficava doido. Né? Porque eu vendi o carro, né, que estava precisando de uma grana, aí eu vendi o apartamento, né, e o velho ia puxando os cabelos. O cara tá louco, né, com a carreira toda pela frente, vai se meter com transporte. Né? Então ele de fato não gostava da situação. Mas com o passar do tempo as coisas vão tomando jeito, né? Então você consegue consolidar o negócio, as coisas andando, e vieram as filhas, né? E aí já tive a oportunidade de comprar um apartamento melhor, mais bem localizado, né? Então, e aí ele começou a tranquilizar, porque ele tinha, vamos dizer, o receio, né, da pessoa que não é empreendedora. Então, ele era um excelente executivo, presidente de multinacional, estava tudo muito bem, mas ele achava que eu tinha umas ideias assim que não combinavam com as dele, né? Então, mas depois que a coisa se consolidou, aí ele foi aceitando e acabou gostando da coisa, evidentemente, né? Então eu tive muita ajuda, né? Quem apoiava mesmo era minha mulher, ela que bancava a coisa, né? Então a comidinha em casa ali, ela era ela quem entrava com aquilo, né? Até que ela ficou grávida e quer dizer, depois não entrava mais, né? Ou o negócio dá certo ou dá certo, né? E a coisa, vamos dizer, se encaminhou por esse lado. E aí, com a vinda das filhas e tudo mais, né? Então, sempre foi um trabalho que a gente não podia, né? Como todo transportador, tem que estar ligado no seu trabalho, né? Porque a vida de transportador não é de hoje que ela, vamos dizer, é o capitalismo puro, porque ele depende da oferta e da procura, depende de como você tratar o seu cliente, é que você, vamos dizer, vai ter um melhor sucesso, de como você trabalhar, de como for o profissionalismo, porque prestação de serviço é um negócio que a gente vende e é intangível, não é como um aparelho celular que você mostra todas as gracinhas que o aparelho faz, né? Então, no transporte você vende a esperança de um serviço melhor para o teu cliente, que às vezes ele não está insatisfeito com o serviço que ele tem. Quer dizer, então, você vende o subjetivo, né? E você tem que ser, vamos dizer, muito sério na sua oferta, no trabalho que você
vier desenvolver. E você tem que estar provando isso a todo tempo que você é o melhor. Porque se você fizer 100, né, você fizer um errado, e aquele um errado foi há 5 anos atrás, o cliente ainda vai falar para você, lembra daquele ele esquece dos 99 que você acertou. Eu digo para todo mundo o seguinte, ninguém pediu para a gente ser prestador de serviço. Né? Se você é prestador de serviço, né, você tem que entender que tem que acertar sempre. É difícil de acertar, mas é o que você tem que focar, o que você tem que buscar é acertar, porque senão você perde o serviço mesmo, porque tem sempre fila, tem sempre gente te olhando o momento que você cochila para entrar no seu lugar. Minhas filhas, a minha mais velha, ela inclusive participou da Conjovem por aqui, mas ela se formou advogada. Depois ela morou nos Estados Unidos, onde ela fez o colegial. Depois fez a faculdade, foi para Salamanca, na Espanha, passou lá mais um tempo fazendo uma especialização. A mais nova também morou fora, todas as duas foram com 16 anos, saíram de casa. A mais nova foi para a Austrália, passou lá uma temporada também, passou um ano, voltou, né, se formou aqui, ela fez publicidade e propaganda, depois ela foi para Paris, né, fazer moda, né, ela voltou de Paris e cada uma tem a sua atividade independente do transporte. Já está casada, hoje a conversa é outra. Ela tem uma consultoria na área de gestão de processo e qualidade, quer dizer, está em voo solo. Né? E a outra mexe com moda. Né? Então, são duas atividades diferentes do transporte. Né? O sindicato ele tem, vamos dizer, ele é formalizado, né, mais formalizado do que uma associação, que é o caso da NTC. Então existem regras de negociação trabalhista que são feitas todas através do sindicato. E a associação, a NTC, vamos dizer, ela tem muita força de fato. Ela pode não ter de direito enquanto associação, mas é quem tem força de fato. Né? Então, nós vemos em Brasília ou em qualquer lugar como a NTC ela é muito respeitada. Ela é chamada para todos os grandes assuntos nacionais que envolvem o transporte de carga e logística. Então, não se contesta a força que a NTC tem. Ela é nacional. Né? Então, se você pegar a estrutura formal do sindicalismo brasileiro, você tem a confederação, você tem as federações e você tem os sindicatos. Né? A figura da NTC, que é a associação, ela não existe nesta conjuntura formal, mas ela tem uma força de fato nacional que é inconteste. Né? Então, a NTC, como eu disse, ela é convidada para todos e é convocada para todas as decisões em âmbito nacional e também internacional, como aquele que eu participei, que eu era representante do Brasil na ONU, pela NTC, não era por sindicato, não era por federação, não. Quer dizer, então aí mostra, vamos dizer, a influência política que a NTC tem no cenário político brasileiro. Os representantes que ela sempre teve, né? Então, são pessoas comprometidas com o setor, né? Então, gente que trabalha, gente que trabalhou, que se esforça pelo setor, que dá aí o sangue, realmente dá o sangue e consegue fazer com que tudo isso aí
se traduza no resultado político que ela consegue exercer, a influência política que ela consegue exercer. Eu acho o seguinte, o trabalho desenvolvido hoje pelo Flávio é muito importante porque ele consegue aglutinar, né? Fazer com que todos trabalhem juntos por uma mesma causa. E isso é muito importante, são coisas que a gente procura fazer o possível para que tenhamos, vamos dizer, enfrentar todas essas batalhas que são comuns à NTC, que são comuns ao sindicato. Então, o Flávio tem feito isso aí com maestria, né? Então, de norte a sul no país, a gente vê vamos dizer, a liderança dele é inconteste. Ele faz, então, esse ótimo trabalho. Aqui nós vivemos, né, na mesma casa, né? Então esse prédio ele foi construído pelo sindicato. Eu participei da construção desse prédio, né? Então foi um início muito difícil, né? Porque nós nunca tivemos dinheiro, né? Então eu lembro que naquela época para construir isso aqui era tudo com recurso próprio, né? Então era uma dificuldade. Então a gente fazia rifa, vendia cadeira do auditório. As cadeiras do auditório, eu desconfio que foram vendidas pelo menos 3 vezes, né? Então, mas eu já comprei, né? Mas tinha que comprar outra vez. Aí a gente fazia rifa de caminhão, não entregava, e fazia rifa outra vez daquele mesmo caminhão, né? Mas isso não entregava, era com a benesse do contemplado, lógico. E então as coisas acabaram saindo assim. A NTC tinha um belo prédio lá na Borges Lagoa, né? Então acabou vindo para cá e ficando com a metade, vendeu lá, ficou com a metade desse prédio, e esta convivência, então, eu acho que tem sido boa. Nós já tivemos momentos difíceis aí, há muitos anos passados, entre NTC e CETCESP, mas hoje eu acho que está muito claro, vamos dizer, a área de atuação do CETCESP, a área de atuação da NTC, né? Então, por exemplo, o sindicato também ele tem demandas, nós temos diretorias que têm as suas demandas próprias. E essas demandas, por vezes, elas são demandas nacionais, né? Então nós damos a largada com esse assunto através de uma das nossas diretorias adjuntas, né? Fazemos a coisa aqui dentro, mas são coisas de interesse nacional. E aí a gente fatalmente tem que encaminhar isso aí através da NTC, que a NTC tem uma articulação política a nível nacional, em Brasília, né? Então a coisa tem que sair por lá. Então, e tem muitas coisas, por exemplo, como o ICMS. Nós temos demandas para o ICMS. Então, são demandas originárias aqui do CETCESP e que nós levamos para a federação, né? Porque o ICMS é um tributo estadual, né? Então nós temos que levar isso aí através da federação. Então o sindicato sabe certinho qual é, vamos dizer, a área de atuação dele, até onde ele deve ir e depois como ele tem que fazer para continuar fazendo com que essas demandas atinjam o seu objetivo. Então, tem muita demanda que nós temos através dos municípios, né, que compõem a base do sindicato, e que nós levamos essa demanda sozinho, porque é área da nossa competência. O que é do Estado, nós temos que fazer com a federação, e o que é nacional, nós temos que fazer com a NTC. Então, isso está muito claro, está muito bem entendido. Então, é importante que os presidentes tenham, vamos dizer, um bom entrosamento. Isso, graças a Deus, nos últimos anos tem acontecido, toda essa união em torno dos assuntos, o que faz com que a gente se fortaleça.